Vamos começar pelo que está entalado na garganta de todo rubro-negro desde sábado. Cruzeiro 2-1 no Flamengo, no Mineirão. Virada. E não foi virada tranquila. Foi o Matheus Pereira marcando no último lance da partida. O Flamengo fez um primeiro tempo quase perfeito, criou, marcou, foi pra cima, mas não matou o jogo. Voltou do intervalo e apagou. Só que tem uma coisa que aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo e que mudou tudo. E quase ninguém falou. O especialista em arbitragem Paulo Caravina analisou o lance e cravou. O Lucas Romero, do Cruzeiro, acerta um cotovelo na altura do queixo do Paquetá. Palavras dele: existe o gatilho evidente, o movimento de baixo para cima para atingir o adversário. Repara na sequência, porque é ela que denuncia tudo. O Paquetá ganha a bola do Romero e toca. A bola já saiu, não tinha mais disputa, aí o Romero levanta o braço e acerta o rosto do Paquetá. E o Paquetá fica caído. Muita gente não entendeu porque ele ficou tanto tempo no chão. Ele ficou para dar tempo do VAR olhar. E o VAR não chamou. O árbitro de campo era o Rodrigo José Pereira de Lima. O VAR era o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. E olha o que o Caravina disse, e essa é a frase que resume o absurdo. O árbitro até pode não ter visto, porque estava longe do lance. Agora o VAR não tem como ter olhado isso e achado normal. Não tem. É impossível. E aqui eu preciso ser honesto com você, porque não é papel do canal passar pano. O Flamengo jogou mal no segundo tempo. Jogou, foi ruim, isso não está em discussão, mas uma coisa não anula a outra. Time ruim também merece jogo justo. E o problema é que isso virou rotina. Na rodada anterior, contra o Mirassol, o Carrascal passou pelo último homem, foi agarrado e não teve expulsão. Sábado, o Paquetá tomou num cotovelo no queixo e não teve expulsão. Toda rodada tem um. Toda rodada. E não é sobre se expulsasse, o Flamengo ganhava. Ninguém aqui tem bola de cristal. É sobre o padrão. Quando o lance é contra o Flamengo, a cabine fica muda. E é aqui que entra a parte que mais me incomoda, porque essa parte depende de nós. Depende da nossa diretoria. O BAP precisa ir na CBF. Pessoalmente. Não é mandar recado, não é mandar terceiro, não é nota oficial no site. É o presidente do Flamengo sentar com o Sami Chaldi e colocar o assunto na mesa. E leva o material. Pega os lances, monta um compilado, coloca na tela deles. Porque contra a imagem não existe argumento. Não dá pra discutir com o vídeo. Eles podem discordar de opinião, mas não podem discordar do que está gravado. E olha a diferença de postura, que é o que mais dói. Do outro lado, quando o árbitro deixa de expulsar um último homem, o técnico adversário faz escândalo, cobra na coletiva, faz virar assunto nacional na segunda-feira. O Flamengo muitas vezes engole, com medo de que digam que está chorando. Só que não é choro, é pedir o que todo clube tem direito de pedir, que seja justo. Só isso. Agora eu mudo de assunto porque tem informação nova chegando nesta manhã e ela é urgente. A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro, são 9 dias. E segundo o jornalista Pablo Oliveira, e aqui eu marco, isso é informação de bastidor, não é negócio fechado. Os representantes do Luiz Henrique têm reunião marcada com o Palmeiras hoje, em São Paulo. O jogador quer sair do Zenit de qualquer jeito e voltar para o futebol brasileiro. E por que o Palmeiras entra agora? Porque o Manchester City está em cima do Alan. As conversas avançaram e os dois clubes já discutem valores. Se o Alan sai, abre um buraco na ponta direita e adivinha quem está disponível no mercado querendo voltar para o Brasil. Agora a parte que dói, e eu vou falar sem passar pano. Essa negociação era do Flamengo. O José Botto tinha desenhado uma proposta de 30 milhões de euros fixos mais 5 de bônus. O Zenit pedia por volta de 35, e a diretoria travou por dentro. O presidente barrou porque o valor passava do que o clube tinha oferecido no negócio do Thiago Almada, que também não saiu. Resultado, as conversas com o Zenit foram encerradas. Presta atenção no tamanho disso. Não foi o Zenit que fechou a porta. Não foi o jogador que recusou o Flamengo. Foi desentendimento dentro da nossa própria casa. O Flamengo desistiu oficialmente? Não. Mas quem manda em negociação é quem senta na mesa. E hoje quem senta na mesa é o Palmeiras. E se ele vestir verde, a gente não perde só um reforço. A gente entrega um reforço direto pro time que está a 6 pontos na nossa frente. E enquanto isso, dentro do CT, o Leonardo Jardim e a comissão técnica se reuniram para entender o apagão do segundo tempo. E segundo o que se comenta nos bastidores, de novo, bastidor não é nota oficial, eles chegaram a uma conclusão. O problema do Flamengo não é entrega. Os caras correm, vão para cima, vão para baixo, marcam, pressionam. O Flamengo não está perdendo na vontade. O Flamengo está perdendo na concentração. O time simplesmente desliga. E olha como o padrão se repete. Na quarta-feira, contra o Cruzeiro no Maracanã, o Flamengo vai pro intervalo ganhando de 1-0, volta desligado, o Jorginho tira uma bola em cima da linha, o Cruzeiro empata logo em seguida, e aí o Flamengo acorda, retoma o jogo e vira para 2-1. Sábado, no Mineirão, o mesmo roteiro. Primeiro tempo dominando, segundo tempo desligado. Só que dessa vez o time não acordou. E aí o Cruzeiro gostou do jogo, empatou e virou no último lance. É o mesmo filme,
filme com finais diferentes. E filme repetido não é azar, é problema estrutural. O que muda a partir de agora? O Jardim já sabe que o trabalho não é só tático, é de intervalo. É manter o time ligado nos primeiros 15 minutos da etapa final. Porque é ali, sempre ali, que o Flamengo está entregando os jogos. Depois do apito final, o Arrascaeta foi para as redes sociais. Não foi reclamar de árbitro, não foi jogar para a diretoria. Foi cobrança de líder. Abre aspas. Assumir a responsabilidade e continuar em frente para que não volte a acontecer o de hoje. Fecha aspas. Leia de novo. Assumir a responsabilidade. Ele não falou de arbitragem, não falou de calendário, não falou de gramado. Ele falou com o grupo, na frente de todo mundo. E era disso que esse elenco estava precisando. Alguém de dentro puxando a orelha em público. E se tem alguém sofrendo com essa história de concentração, é o goleiro. A torcida está cobrando o Rossi. Falhas em sequência, confiança abalada e uma parte grande da nação pedindo para que o reserva ganhe uma chance. Isso não é rumor, é só abrir qualquer post do Flamengo desde sábado que você vê. Eu quero saber a sua opinião e eu quero nos comentários. Se você fosse o Leonardo Jardim, você tirava o Rossi do time nesta semana? Sim ou não? Escreve aí embaixo. Vamos aos números frios porque é aí que o estrago aparece. O Palmeiras goleou o Vasco por 4-1 no domingo. 2 do Flaco Lopes, mais Vitor Roque e Maurício. Com isso, o Palmeiras chegou aos 51 pontos em 24 jogos. O Flamengo está com 45 em 23. 6 pontos com jogo a menos para o Mengão, inclusive aquele contra o Mirassol no Maracanã, e ainda com confronto direto contra o Palmeiras pela frente. Então respira, campeonato nenhum acaba em agosto, mas eu preciso falar de uma cena constrangedora. O Vasco perdeu de 4-1, é o 19º colocado do Brasileirão, com 22 pontos, com um pé na Série B. E teve torcedor do Vasco comemorando a própria derrota porque atrapalhou o Flamengo. Cara, você está afundando e bate palma porque molhou o vizinho. Do lado de cá não é assim. Ninguém aqui comemora a derrota do Flamengo por causa de rival nenhum. Isso aqui é o nosso time, é o nosso amor. Não existe conta de tabela que justifique comemorar quando o teu escudo toma 4. Resumo da segunda-feira. Uma cotovelada que o VAR fingiu não ver, uma diretoria que precisa bater na porta da CBF, um time que desliga no segundo tempo, uma janela fechando dia 2 e uma reunião hoje que pode tirar o Luiz Henrique do nosso radar de vez. O radar rubro-negro fica ligado o dia inteiro. Assim que a reunião tiver desfecho, o vídeo sobe aqui. Deixa o seu like, comenta o que você faria no lugar da diretoria e compartilha esse vídeo nos seus grupos. Quanto mais rubro-negro souber do que aconteceu naquele lance, melhor. Se inscreve no canal e ativa o sininho. SRN. Saudações rubro-negras.